Olá a todos e todas que assistem o 25º ENAPET. Nós somos o Grupo de Educação Tutorial Nutrição da UFJF e nesse momento vamos apresentar o nosso resumo expandido do 25º ENAPET. O título do nosso trabalho é o seguinte: a influência do tipo de fermento utilizado em pães naturais e pães industriais na composição nutricional. Esse trabalho foi composto por Luiz Felipe Vieira Queiroz, Marcos Cecílio dos Santos Rocha, Camila Serafim, Ayla de Paula, Brian Stelkler, Eduarda Moura, Caroline de Souza, Larissa Gonzaga, Rafaela Moreira. A nossa tutora, Aline Silva de Aguiar. Este que vos fala é Luiz Felipe Vieira Queiroz. Dando introdução ao nosso trabalho. Então, o uso da fermentação espontânea ou a fermentação natural dos pães é uma das fermentações mais antigas conhecida pelo homem. Ela, no Egito Antigo, há mais de 2000 anos antes de Cristo, essa prática já era utilizada, onde o trigo era exposto ao ar livre para que houvesse a fermentação daquele grão, e aí na elaboração dos pães, com adição de água, eles viam que esse trigo produzia alvéolos e ficava uma massa mais leve e com alvéolos gasosos. Então daí surgiu a fermentação natural. E com o passar do tempo, muitos pães e bolos que também utilizam esse tipo de fermentação foram sendo criados ao longo do tempo. A gente vê receitas no Mediterrâneo e na América do Sul também. Por exemplo, na Itália, 30% dos produtos de padaria que existem atualmente são feitos de fermentação natural. Mas o que é essa fermentação natural? Como eu havia dito, essa fermentação natural ela acontece através de farinha e água. E essa farinha e essa água são expostas, ao meio ambiente, à temperatura ambiente, e as leveduras e bactérias presentes tanto no ar como em nós, seres humanos, como no ambiente, essa simbiose acontece ali naquela farinha e aquela farinha é fermentada. Então, o conhecido levain ou fermento natural nada mais é do que uma relação simbiótica entre o meio ambiente e o homem. Então, esse fermento natural ele é a base para a produção dos pães de fermentação natural. Eles são adicionados a água, farinha, gordura, sal, entre outros ingredientes, e aí se faz os pães. E qual que foi o objetivo no nosso trabalho? Comparar justamente os pães que nós temos aqui no Brasil, chamado pães industriais, que são os pães franceses, que a gente tem nas padarias comuns do Brasil, e comparar para ver se esse tipo de fermentação natural, que é diferente dessa fermentação industrial, ela altera a composição nutricional dos pães. Porque os pães industriais só utilizam uma cepa de levedura, que é a Saccharomyces cerevisiae. Em contrapartida, o fermento natural tem também a presença de bactérias. Então, o que nós fizemos foi basicamente isso. Nós isolamos as duas formulações, ou seja, a formulação base adotada para os pães é a mesma, com exceção do fermento. Em um pão a gente adicionou o fermento natural e no outro pão a gente adicionou o fermento industrial, aquele fermento liofilizado que a gente encontra facilmente nos mercados. E depois que esses pães foram assados, eles foram levados para o laboratório de composição de alimentos do Departamento de Nutrição da UFJF e foram submetidos a análise de pH, acidez total titulável, proteínas, carboidratos, lipídios,
cinzas e umidade. E aí, após essas análises, nós vimos que o pH e a acidez titulável eram os pontos mais interessantes, foram os resultados mais significativos que nós tivemos nesse trabalho. E um dos fatores que explica, né, essa diferença de pH e de acidez total titulável é justamente a presença das bactérias também no fermento natural. E com a presença dessas bactérias, elas consomem substratos que as leveduras nos pães industriais não consomem, como por exemplo as fibras, proteínas e até alguns tipos de lipídios. Então nós vemos que houve essa diferença entre os dois pães no pH e na acidez total titulável. Porém, apesar dos outros parâmetros analisados não termos encontrado tanta diferença assim, nós podemos ver que as análises que foram feitas foram análises muito superficiais e a gente não vê diferenças significativas, né, ou minuciosas que essas análises não pegam. Por exemplo, o tipo de glicose, o tipo de carboidrato, além da glicose que essa fermentação propôs. Também as proteínas do glúten, nós não sabemos se a fermentação natural afeta o glúten, não sabemos se é tolerável para pacientes celíacos ou não. E ainda também não foi testado, né, a avaliação sensorial desse produto. Então, fica esse adeno que ainda faltam estudos, né, para complementar e para investigar melhor a aceitação desse produto natural. Deixando assim, eu encerro essa apresentação agradecendo a comissão organizadora e todos envolvidos no 25º ANAPET.